Muito bem, pessoal. Agora que já está publicado o edital do concurso para a Prefeitura de Teutônia, é importante que vocês comecem logo os estudos e organizem o estudo de vocês. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma sugestão de como estudar os conteúdos de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação Municipal previstos no edital para todos os cargos de nível médio, técnico e superior no concurso da Prefeitura de Teutônia. O edital começa com um conteúdo chamado Noções de Direito Administrativo e Constitucional. Eu acho mais interessante que vocês comecem estudando pelo Constitucional e depois estudem o Administrativo, porque muitas coisas da Constituição vão ajudar a entender depois o conteúdo do direito administrativo. Então, a minha sugestão de sequência de estudos para este concurso é que vocês comecem com a Constituição, depois o direito administrativo e depois as leis municipais, as duas leis previstas no edital. No conteúdo de constitucional, não precisa estudar toda a Constituição, são somente alguns artigos. E no nosso curso preparatório, nós temos aulas sobre cada um desses artigos e exercícios para vocês treinarem no final de cada aula. E eu acho legal que a cada conteúdo que vocês concluam, vocês façam questões. O método que eu acho mais eficiente para vocês estudarem seria esse. Vocês vão assistir a aula do conteúdo e aí, se vocês imprimem este plano de estudos que está disponível no nosso curso preparatório, vocês podem ir acompanhando o estudo de vocês. Quando conclui aqui a primeira aula, vocês marcam aqui que assistiram às aulas do artigo 1º a 4º da Constituição. Só que apenas assistir a videoaula não vai fazer com que vocês já memorizem tudo. Então é importante que depois de assistir a videoaula, vocês façam leituras de revisão. Cada leitura que vocês forem fazendo, vocês vão marcando aqui. Fiz a primeira leitura, depois fiz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E vocês podem, inclusive, fazer mais leituras, no mínimo 5. O ideal é que cheguem a 10. Então vocês podem aproveitar o espaço e ir marcando também mais leituras. Depois que vocês já estudaram com a videoaula e fizeram leituras de revisão, vocês já estão com esses conteúdos bem fixados. Mas mesmo assim vocês podem cair em pegadinhas, vocês podem errar questões mesmo assim. Por isso é importante treinar com questões. No nosso curso, a gente tem questões simuladas sobre cada um desses assuntos. Então, quando vocês concluírem as aulas e leituras do artigo 1º ao 4º, tem as questões simuladas para vocês tentarem resolver. Aí vocês vão resolver as questões, tem um gabarito para vocês conferirem e tem também a correção em vídeo. As questões simuladas que eu elaborei, eu corrigi também em vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida após resolver a questão, também no vídeo com a correção vocês podem esclarecer. Pronto, terminamos o primeiro passo aqui do nosso estudo. Aí vamos para o artigo 5º. Mesma coisa, vamos assistir a aula, fazer as leituras e depois treinar com as questões. E esse é o conteúdo, então, de constitucional, que eu separei aqui pelos assuntos do edital. Os artigos 1º a 4º, depois o artigo 5º, que é um grande artigo, apesar de ser um artigo apenas, ele tem mais de 70 incisos, é muita coisa para vocês entenderem, ele é um artigo muito importante no nosso estudo. Depois os direitos sociais, artigos 6º a 11, depois a nacionalidade, que são os artigos 12 e 13, direitos políticos, atenção, é só do artigo 14 ao 16. Na Constituição tem também o artigo 17, no capítulo de direitos políticos, mas esse vocês não precisam estudar, apenas o 14 ao 16. No nosso curso, claro, estão as aulas somente sobre esses artigos, com as questões também só sobre eles. Depois, organização político-administrativa, artigos 18 e 19. Depois, os municípios na Constituição, um assunto que tem muita chance de ser perguntado, artigos 29 a 31. E, por fim, a administração pública, conteúdo que vai ajudar muito também a entender o direito administrativo. Aqui são os artigos 37 a 41 da Constituição. É importante também
que o artigo 40 da Constituição Federal, a gente vai conversar sobre a aposentadoria dos servidores, um assunto também que vai nos ajudar a entender a Lei Municipal de Previdência. Bom, então é isso que nós temos no direito constitucional. O direito administrativo eu organizei desta forma, que é um pouquinho diferente do que está no edital. O edital está um pouquinho misturado os conteúdos, eu acho melhor seguirmos essa sequência. Começaremos estudando os princípios da administração pública, que são princípios de direito administrativo. Eles vêm da Constituição Federal, alguns deles, inclusive, a gente já vai ter estudado no artigo 37 da Constituição, mas aqui a gente vai completar com o estudo mais doutrinário do assunto. Também, no final das aulas de princípios, tem exercícios que eu reuni de diversas questões para vocês praticarem. O Instituto Consulpan, a gente não encontra muitas questões dessa banca. Por isso, no nosso curso a gente tem questões de diversas bancas, mas todas no nível de dificuldade também que vai ter o Instituto Consulpan. Nada mais aprofundado. E aqui uma informação importante. Quando vocês buscam questões de outras bancas para estudar, é importante que vocês não peguem questões de bancas que são mais aprofundadas, porque senão vocês vão ter mais dificuldade na questão, numa profundidade que o Instituto Consulpan não vai cobrar na prova de vocês. Então evitem bancas como Sebrasp, FGV, que são bancas que têm uma profundidade maior na cobrança. Então a gente tem os princípios da administração pública, o primeiro assunto. Segundo assunto, organização administrativa, que a gente vai ver o que são órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas, vamos conhecer tudo. Poderes administrativos, vamos estudar os poderes da administração, o poder de polícia, o poder normativo, dentre outros. Agentes públicos. O edital ele fala sobre servidores públicos, cargo, função, emprego, né? Na aula de agentes públicos a gente trabalha todos esses assuntos. Depois, serviços públicos, vamos estudar algumas noções sobre serviços públicos. E aí vem 3 leis que estão no edital. Elas não estão com um número especificado, mas pelo nome que está no edital, é essa lei que vocês têm que estudar. Tem ali no edital improbidade administrativa. Nós temos a Lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade, que já está no curso também. E na lei também eu fiz um simulado com questões para vocês praticarem no final. A Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9784 de 99. E, por último, o conteúdo de licitações e contratos. Por que, por último, licitações? Porque é o assunto mais difícil aqui no direito administrativo. O assunto que vocês mais vão estranhar no primeiro momento é a licitação. Porque é um assunto muito extenso, a lei é enorme, tem muitas coisas que eles podem perguntar. E para quem nunca trabalhou em órgãos públicos, esse assunto de licitações é muito novo, né? Muita novidade. Eu gravei as aulas de uma forma bem direta, bem simples, para ajudar vocês a entenderem. E também, claro, temos um grande simulado com questões no final. Então, assim que está organizado aqui o estudo do direito administrativo. Depois que vocês venceram todo esse conteúdo, tem ainda o conteúdo de legislação municipal, que está em outra disciplina aqui no edital, né? A legislação municipal, que são 2 leis, o Estatuto do Servidor e o regime próprio de previdência dos servidores. O Estatuto do Servidor é a lei onde estão os direitos que vocês vão ter como servidores do município, e a lei da Previdência é como que funciona, aposentadoria, pensões e tudo mais. Então é um assunto bem interessante também para vocês que vão passar neste concurso. E da mesma forma, a gente vai ter as aulas, eu estou preparando apostilas para vocês com esse conteúdo, vocês vão ter a apostila com todo o conteúdo atualizado, as aulas, aí vocês devem, depois que eu gravar as aulas, depois que vocês tiverem assistido, fazer leituras de revisão e também treinar com questões. Eu vou preparar questões simuladas no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões da nossa prova sobre essas 2 leis. No nosso curso preparatório, vocês têm videoaulas e apostilas em PDF de todos esses conteúdos, tudo já esquematizado, direcionado para provas de concurso. Nas aulas a gente vai entender todo esse conteúdo e também sempre vamos treinar com questões que temos a correção em vídeo, porque a correção das questões é uma excelente forma
de vocês estudarem e se prepararem. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação aqui do conteúdo de Direito e Legislação para o concurso da Prefeitura de Teutônia. E a partir de agora, então, é importante que vocês organizem os estudos, vejam na agenda de vocês ou façam uma agenda analisando as datas que vocês têm até a prova e se organizem para conseguir estudar todos os conteúdos com calma, com o tempo necessário até a prova. E aí é importante vocês sempre ajustarem um horário de estudos. E isso vocês vão ter que identificar conforme é o cotidiano de vocês, porque cada um tem uma facilidade. Tem gente que tem facilidade em estudar de manhã cedo. E aí vocês podem começar a acordar um pouco mais cedo e estudar antes de sair para o trabalho, por exemplo. Tem pessoas que têm dificuldade de acordar cedo e não rendem de manhã. Aí vocês podem deixar para estudar à noite, até se for necessário, entrando um pouquinho na madrugada. O importante é vocês ajustarem o tempo de vocês para conseguirem estudar. Também, outras coisas que vocês podem pensar em fazer até a prova é repensar os horários de intervalo de vocês. Tem pessoas que têm 1 hora de intervalo para almoçar, por exemplo. Se vocês almoçarem rapidamente, levarem uma comida pronta, vocês podem aproveitar melhor o tempo de intervalo e estudar. Eu fazia isso. Eu tinha 1 hora de intervalo, eu almoçava em 15 minutos e ficava 1 hora estudando, e ainda sobravam 15 minutos. E isso são formas que vocês podem criar na rotina de vocês para conseguir estudar. O que não pode é dizer que não tem tempo para estudar. Essa desculpa é inaceitável. Eu, por exemplo, nunca parei de trabalhar, sempre estive trabalhando durante toda a minha faculdade, durante todos os concursos que fiz, e mesmo assim consegui estudar e passar em concursos, e vocês também vão conseguir. Só é importante, claro, que vocês ajustem os horários para que vocês consigam sempre estudar o tempo suficiente para entender os conteúdos. Sempre lembrando que é essencial que vocês sigam essa dica de sempre treinar com questões no final da aula, porque concurso é treino, né? No dia da prova do concurso vocês vão ter muitas questões para resolver, então é importante que vocês já estejam acostumados a resolver questões, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação. Desejo a todos um bom estudo e vamos nos falando ao longo da preparação para o concurso da Prefeitura de Teutônia.